Deputado Waldeck, presidente do expediente final, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Deputado Waldeck, o que presenciamos ontem, especialmente nos canais de televisão do Estado do Rio de Janeiro, com relação aos últimos episódios, que não são novos no Estado do Rio de Janeiro, se transformaram lamentavelmente numa rotina que aprisiona a população no Estado, questão da violência. O que presenciamos ontem entre o governador do Estado, o secretário da Segurança e o ministro da Defesa, se a população do Rio de Janeiro já tinha esgotado a sua paciência, a sua tolerância com a falta de políticas para a área de segurança, ontem transbordou essa paciência. Ontem transbordou. O que nós presenciamos ontem, ao vivo, praticamente ao vivo, o ministro da Defesa, que usa mais a pirotecnia da presença das forças militares com a grande mídia, o ministro da Defesa que está até hoje, desde a primeira grande intervenção aqui no Estado do Rio de Janeiro, esse ano na questão da segurança, ainda buscando a chamada por ele curva de conhecimento, uma primeira grande operação que envolveu 10 mil militares e apreendeu 4 pistolas ou 4 revólveres de calibre 38. E uma segunda operação ontem que apreendeu uma arma com 500 homens a um custo enorme para o contribuinte. Um secretário de segurança que demonstra não ter liderança e comando sobre as forças de segurança do Estado, onde permite, como se fosse, deputado Waldeck, um ato normal, 20 indivíduos saírem de uma comunidade na Zona Norte até uma comunidade na Zona Sul, ou seja, percorreram praticamente a cidade toda, altamente armados, mais de 20 armas de alto calibre. A inteligência do Estado, sabendo desse fato, não toma nenhuma providência, ou seja, parece que virou um lugar normal no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, aquele tipo de incidente. Hoje o Bom Dia Rio e depois replicado, acho, no Bom Dia Brasil, jovens da Rocinha filmando o estado que ficou. Casas, comércios, veículos, com o resultado dos tiros que foram ali realizados naquele episódio da guerra de quadrilhas para ocupar o território. Eu me lembrei, Vossa Excelência deve conhecer, e uma amiga me mandou também pelo e-mail, a Mara Oliveira, uma teoria de 2 professores de Chicago que chama a teoria das janelas quebradas. Os professores James Wilson e George Kelly dizem que se quebrar a janela de um prédio e você não recuperá-la, os vândalos vão passar e vão jogar pedra nas outras. Se você nada fizer, outros vândalos vão invadir o prédio e depredar o prédio inteiro. O que nós estamos vendo no Rio de Janeiro, deputado Waldeck, é justamente o cenário da teoria das janelas quebradas sem uma reação do Estado. É a população presenciando um Estado tomado pelo Estado paralelo, por ausência completa de uma política pública de segurança efetiva. E ontem ficou claro, quando eu digo que transbordou a paciência da população, aquele cenário ao vivo ontem ficou claro. A falta de articulação entre os poderes, a falta de coordenação,
Aquele episódio, né, que a sociedade, o mundo seguramente, aquelas imagens de 20 ou 30 homens armados, aquelas imagens tomaram o mundo, seguramente tomaram o mundo. São imagens semelhantes aos países que estão em conflito armado, com guerras declaradas. Tá? Por que o Estado não reagiu com um gabinete de segurança integrado, com inteligência? Qual foi a reação do Estado? A reação do governador e do secretário da Segurança foi de omissão, porque achou melhor não enfrentar em momento algum, para não levar risco à população, à sociedade. Mas o risco eles levam todo dia. E hoje, deputado Waldeck, Vossa Excelência deve ter lido também, e já cumprimentei aqui em plenário, o belo artigo assinado pela deputada Marta Rocha no jornal O Dia. A precisão, onde ela chama a covardia da segurança. Onde ela começa falando que o Rio é uma cidade amedrontada. 600 pessoas esse ano alcançadas por bala perdida. 100 policiais assassinados. Os índices, né, da insegurança estão em todos os cantos. E aí me lembrei do episódio na nossa Niterói, numa rua pacata, quem conhece Niterói, Alameda Carolina, até o deputado Zaqueu, ex-chefe da Polícia Civil, aquele gesto, deputado Waldeck, que a dona Maria Alcina Gil despedaçou uma família inteira, né, um ato de um simples assalto a uma pessoa passando na rua. Estou falando atos aqui da covardia. Menino que vem, eu e o Waldeck conhecemos bem, de uma comunidade que é o Preventório, que tem há quase 30 anos creche, Maria Luísa Sampaio, a primeira creche do programa Creches Públicas de Niterói, que tem médico de família, primeiro médico de família de Niterói com agentes comunitários, com uma presença no cadastro das famílias, que tem saneamento, tem iluminação, tem 2 escolas de ensino fundamental, tem 2 escolas, deputado Zaqueu, uma Brasil-França de ensino médio e uma Brasil-China, com mandarim, que tem área esportiva, que tem uma dezena de programas sociais naquela comunidade. Eu estou me referindo ao que tem aquela comunidade, o local de moradia daquele jovem que persegue a dona Maria Alcinda de forma covarde, persegue e afaqueia 2 ou 3 ou 4 vezes e nada rouba. Aquele jovem, ele não é produto, deputado presidente Waldeck, de uma falta de Estado naquela comunidade, que o Estado municipal, pelo menos, lá está presente lá, como a gente escutou do ex-secretário Beltrame, que o fracasso das UPPs foi que o restante do Estado não chegou às comunidades antes chamadas de território. Essa foi a grande crítica que ouvimos aqui, que a população acompanhou, do ex-secretário Beltrame. O Estado não acompanhou a instalação das UPPs com a presença dos demais serviços. Não é o caso da comunidade do Preventório. Não é o caso. Não é o caso. Rigorosamente não é o caso. Então, o caso daquele menino de 17 anos que completa 18 agora em dezembro, e hoje também tem um comentário na coluna dos assinantes do Globo, a importância de se fazer algumas revisões no Estatuto da Criança e do Adolescente, que não deve e não pode, mesmo garantindo direitos humanos, mas não deve e não pode fazer com que a mão do Estado seja uma mão fraca para tratar na forma devida um ato de violência como aquele. Um ato de violência como aquele. Então, a deputada Marta Rocha, no seu artigo preciso, ela coloca, deputado presidente, 4 pontos que são fundamentais para combater a criminalidade aqui no Rio de Janeiro.
valorização do policial, uso da inteligência, capacidade de reação e coragem de mudar o que não está dando certo. Já passou a hora de mudar o secretário de Segurança. Já passou a hora. Já passou a hora de mudar o comando da inteligência, se é que tem inteligência, da Polícia do Rio de Janeiro. Não é possível que o Estado do Rio de Janeiro continue presenciando famílias que, como diz aqui o texto da deputada Marta Rocha, são despedaçadas pela falta da presença da mão forte do Estado, a mão que merece estar presente. E torno a dizer, sou um parlamentar que nesta casa resiste a determinadas ações que geram mais violência, mas nós estamos, ou seja, mais do que esgotados. E o Estado precisa dar uma resposta à sociedade. Rigorosamente precisa dar uma resposta à sociedade. O que vimos ontem na mídia, o desencontro das autoridades de segurança, a falta de comando para alguém chamar para si a responsabilidade. Um governo e uma autoridade policial que não reage mais a 20 ou 30 indivíduos fortemente armados transitarem pela cidade a qualquer hora do dia. Não é possível nós continuarmos convivendo com esse cenário. A sociedade tem que dar um basta, e não é só caminhada pela paz, não. Nós temos que, infelizmente, fazer uma grande caminhada para que o Estado tenha uma mão mais forte. E quando eu falo uma mão mais forte, é a mão da justiça legal, é a mão do respeito aos direitos, do respeito aos direitos humanos, mas é uma mão forte no rigor de penalizar aqueles que precisam ser penalizados. Não é possível conviver mais com esse cenário que a sociedade carioca e fluminense vem convivendo há alguns anos. E para encerrar, presidente, meu tempo já se esgotou, eu quero aqui ser justo, fazer uma pequena correção no meu pronunciamento da última terça-feira, que fiz, direcionado ao secretário de Ciência e Tecnologia, com relação ao edital de vagas do CVT, que foi tornado público em agosto, com recursos do Pronatec, onde só beneficiaram vagas nos CVTs do sul do estado. E Caxias é a cidade do Rio de Janeiro. Nenhum CVT das demais regiões do Rio de Janeiro, todos fechados. Eu aqui deixei clara a minha crítica e mantenho, porque coloquei dúvida a imparcialidade do secretário. O deputado Zaqueu estava em plenário. Por que não abriu vaga nos CVTs da região dos Lagos, do leste metropolitano? Naquela rodada de agosto, apenas o sul do estado do Rio de Janeiro. Coloquei uma dúvida na falta de imparcialidade e na falta de um compromisso mais republicano com a questão do projeto de educação e formação profissional do Estado. Mas estou fazendo também uma pequena correção, porque saiu o edital de setembro, o segundo edital, e nesse sim se contempla outros municípios de outras regiões do estado do Rio de Janeiro. Então estou fazendo uma parte de correção, mas mantendo a minha crítica na primeira rodada do primeiro edital, porque ali a gente percebeu que a tendência foi quase que proteger interesses pouco republicanos, tá? Usando aí a ferramenta da política pública de educação, que tem que ser, acima de tudo, isenta, para que tenha o respeito da sociedade e possa produzir os resultados esperados. Muito obrigado pela tolerância ao tempo, deputado Waldeck, ao meu tempo.